Se você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente você deve gostar de jogos indies, certo? Bom, e se você entende do que eu estou falando sobre jogos indies, você com certeza já ouviu falar dessa franquia de jogos aqui, chamada Fear to Fathom, que se você não conhece, basicamente é uma franquia de jogos, onde os jogos são baseados em histórias que as pessoas mandam. Você provavelmente já deve ter visto alguns streamers famosos jogando esses jogos em live. Inclusive saiu o último jogo da franquia um tempo desses. E beleza, cada episódio de Fear to Fathom contava uma história diferente e em sua maioria contava casos de stalker, tráfico humano, ex-maluca, psicopata, seitas satânicas, enfim, eram casos nesse nível. E beleza, a maioria das coisas que fazem sucesso e estourar a bolha costumam ter umas cópias bem suspeitas, tipo o filme do Ratatouille e o filme do Ratatouille, ou você já deve ter visto também o Procurando Nemo e Procurando Jesus. Mas beleza, vocês entendem onde eu quero chegar, certo? Seguindo esse raciocínio, Fear to Fathom não seria diferente. E é claro que surgiu uma cópia de Fear to Fathom. E beleza, pode ter gente que vai dizer, ai Modrak, não é uma cópia. Foda-se, você vai dizer pra mim que isso aqui não é a cópia. Isso aqui não é uma cópia. O jogo em questão é esse daqui, que se chama... esse nome aí que com certeza não vou saber ler. E bom, esse jogo foi lançado no ano passado pelo estúdio 616 Games. E entrando no perfil deles da Steam, a gente descobre que se trata de uma empresa independente que desenvolve jogos de terror trash inspirado nos anos 80, além dos jogos também serem inspirados nos gráficos de PS1. E aqui estão alguns dos jogos desenvolvidos por esse estúdio, que se vocês quiserem eu posso estar trazendo um vídeo só falando sobre eles. E ok, eu acabei não citando, mas a empresa desenvolvedora desse jogo se trata de uma empresa brasileira. E eu acabei descobrindo isso só no Twitter deles. Fear to Fathom é daqueles jogos que te prendem logo de cara. Ele traz histórias de terror baseadas em fatos reais, como eu já citei antes, o que acaba deixando tudo mais tenso, onde cada episódio te coloca no lugar de uma pessoa comum, vivendo todas essas situações assustadoras. É um jogo simples, mas o que pega mesmo é toda a sua atmosfera, onde lugares aparentemente normais, como uma casa ou uma estrada, acabam se tornando aterrorizantes por causa de detalhes como toda a ambientação, os sons, as luzes, a narrativa da história. Tudo contribui para te deixar com uma sensação de tipo, beleza, isso poderia facilmente acontecer comigo. E ok, não é à toa que Fear to Fathom fez o sucesso que fez e continua fazendo até hoje. É um jogo que acaba nos trazendo uma experiência única dentro do gênero terror indie. É aqui que entra o nosso segundo jogo. O jogo segue a mesma linha de Fear to Fathom, desde trazendo histórias baseadas em fatos reais até toda a ambientação do jogo. E sabendo mais pelo jogo, dá pra ver que os desenvolvedores tentaram trazer a essência de Fear to Fathom pra ele. E bom, o jogo começa contando a história da Megan, uma advogada recém-formada que trabalha num pequeno escritório no centro de Nova York, até que um dia ela recebe a notícia de que sua mãe, com quem ela não havia muito contato, havia falecido há 2 meses. Pouco tempo depois, o advogado entra em contato com a Megan, pedindo para que ela fosse até Pineville, uma cidadezinha pequena e isolada, para que ela pudesse assinar o testamento de herança deixado pela sua mãe. Megan então acaba pedindo ao seu chefe alguns dias de folga do trabalho para que pudesse resolver isso, e ela decide viajar até essa cidade com seu amigo de trabalho Lenny. E o jogo começa com a gente no escritório, onde a Megan trabalha, e aqui nós já podemos notar de cara algumas semelhanças que esse jogo tem com Fear to Fathom, tanto o cenário, a ambientação, tudo nos remete um pouquinho de Fear to Fathom. E aqui nós acabamos tendo a nossa primeira interação, que é uma gameplay de mijo. Beleza, a gente não pode falar que isso aqui é totalmente uma cópia de Fear to Fathom, porque definitivamente não é. Logo depois disso a gente acaba tendo o nosso primeiro jumpscare, que é igualzinho aos jumpscare de Fear to Fathom. Logo depois disso a gente sai do escritório e pega a estrada junto com o nosso amigo Lenny. E bom, nesse meio tempo do escritório até a cidadezinha de Pineville, eles acabam parando num posto de gasolina para abastecer. Logo depois eles param num hotel para passar a noite. E sim, o hotel é igualzinho de Fear to Fathom também. E literalmente tudo é idêntico. O hotel em si, os quartos dos hotéis, o banheiro, até o jumpscare. E após passar uma noite super macabra, a Megan e seu amigo Lenny pegam a estrada novamente em direção a Pineville, e dessa vez eles chegam logo nessa cidadezinha. E antes de continuar, eu tenho que adicionar um adendo muito importante sobre esse jogo. Desde a hora que começamos o jogo até esse momento, só teve gameplay de mijo, e todo o diálogo que a Megan acaba tendo com o Lenny é sempre envolvendo alguns assuntos como mijo, merda ou peido. Não sabia que o Gustavo Sketch tinha largado a profissão de ator pra virar game dev. E assim que chegamos na cidade de Pineville, na casa da mãe da Megan, a gente acaba encontrando um advogado que havia conversado com a gente anteriormente. Daí, conversando um pouco mais com o advogado, o Lenny acaba chegando. O advogado fala que vai deixar o telefone conosco, caso a gente precise de alguma coisa. E depois disso, o Lenny chega só falando que vai cagar nas calças. E acontece essa interação super estranha aqui. Que porra é essa? E beleza. Depois de um tempo, o Lenny acaba desaparecendo dentro da casa. Então a gente começa a procurar ele, até que a gente acaba tendo mais um jumpscare, que de novo é idêntico ao jumpscare de Fear to Fathom.
Mãe, tem café? Nesse diálogo, o Lenny nos fala que estava ligando pro chefe e que ele vai precisar sair por um tempo para resolver umas coisas. O que é bem estranho, já que ambos estavam com dias de folga. Nisso, a nossa personagem Megan acaba ficando sozinha dentro dessa casa. E antes do Lenny sair, a pizza deles acaba chegando, eles acabam tendo uma interação ali, comendo. E eu gostaria de fazer mais um comentário aqui. Esse entregador de pizza é idêntico ao entregador de pizza de Fear Fetton também. E beleza, a essa altura a gente já consegue perceber que esse episódio inteiro é meio que a cópia de um resumo de todos os episódios de Fear Fetton, porque no jogo inteiro a gente acaba vendo muitas referências de todos os episódios de Fear Fetton. E enquanto nós estamos comendo a nossa deliciosa pizza, nós podemos escutar uma batida na porta. E bom, indo atender, a gente descobre que a gente está recebendo a visita do Homer Simpson. E conversando com esse senhor, dá a entender que ele era vizinho da mãe da Megan, o nome dele é Joseph, e ele começa a ter umas falas bem estranhas, do tipo perguntando quem era o homem que estava com ela, e depois disso ele só fala que vai embora. E só aqui nesse momento do jogo a gente descobre que a mãe da Megan morreu de uma forma totalmente bizarra. Não foi de morte morrida, como eu tava pensando que era. A gente descobre que foi de morte matada, porque no corpo dela havia alguns sinais de estrangulamento, o que dá a entender que alguém assassinou ela. E beleza, mas eu só não entendi porque o jogo nos trouxe essa informação agora, quase no final do jogo e não no início. E ok, após isso a nossa personagem acaba indo dormir, porém a gente acorda no meio da noite, com algumas batidas na porta, até que a gente decide ir lá pra ver o que é. E quando nos aproximamos da porta, a gente acaba tomando mais um jumpscare, e a gente encontra esse homem que nos fala que o nome dele é Fred, e que o carro dele havia quebrado ali perto, e ele acaba pedindo por nossa ajuda. O que obviamente a nossa personagem acaba negando e alega que não vai conseguir ajudar ele. E nisso o tal de Fred começa a ficar muito puto, assim como todos os personagens de Fear Fetton, que quando você nega alguma coisa pra eles, eles começam a ficar alterados e se transformar. Mesmo assim, ele continua insistindo e até nos ameaça. E logo após isso, olhando pela janela, a gente consegue ver esse maluco rodeando a nossa casa e indo em direção à garagem. E após isso, não sei porquê, mas a Megan só decide que vai dormir. E como esperado, a gente acaba acordando no meio da noite com alguns barulhos que a gente havia escutado vindo da garagem. Aqui o clima já começa a ficar um pouco mais pesado, quando nós dizemos que seria mais seguro olhar pelas câmeras do computador do que descer até a garagem. E ali procurando pela senha do computador, a gente acaba encontrando o diário da Judith, a mãe da Megan, e nele a gente acaba descobrindo que ela já não se sentia mais segura dentro da própria casa, por isso ela resolveu instalar as câmeras de segurança. E ela até cita sobre um velho que estava assustando ela, que ficava perseguindo ela da volta do trabalho até em casa, e que provavelmente foi por isso que ela resolveu instalar as câmeras de segurança. E virando algumas páginas do diário, a gente acaba encontrando uma mensagem que a mãe da Megan havia deixado pra ela, onde ela pede desculpas e sente muito e fala que tudo que ela fez foi pra proteger a Megan. E olhando as câmeras de segurança, a gente começa a perceber uma pequena movimentação vindo da garagem. E logo depois de ver a figura na garagem, a gente corre pra se esconder e a gente fica escondido dentro do armário, até que chega essa criatura e fica fazendo isso. Eu sei que era pra ser um jogo de terror, mas não dá pra tancar isso daqui, cara. Nós ficamos escondidos nesse armário durante um tempo, até que o velho nos encontra. E a primeira coisa que ele nos fala é: eu não queria assustar você. E tá bom, né? Ele fala que viu alguém invadindo a garagem e ele decidiu ir olhar. Nisso a Megan discute com ele e manda ele sair de lá agora. E ele só pede desculpa e fala que deve estar ficando velho. E ok, depois do Sr. Calvin ir embora, a gente vai pra sala e começa a assistir televisão. Nisso a gente descobre que tem um assassino solto. E nós continuamos assistindo TV até que alguém corta a nossa energia. E aqui é quando decidimos que talvez fosse uma boa ideia sair da casa, ver o que aconteceu com os disjuntores, onde a gente descobre que não aconteceu nada. Alguém literalmente só abriu a caixa e desligou. E nesse momento a gente só vê um maluco do outro lado da rua nos encarando, debaixo da chuva, quando começa uma perseguição insana do caralho. E de novo era aquele maluco chamado Fred. E só nesse momento a nossa personagem decide que vai ligar pra polícia. Mas quando a gente tá chegando perto do telefone, que fica no nosso quarto, a gente ouve um barulho que dá a entender que o maluco já invadiu a casa. E nesse momento a gente precisa se esconder. E nós acabamos de novo entrando naquele armário. E dentro do armário a gente consegue ver o Fred andando de um lado pro outro, nos procurando. E cara, é muito engraçado essa posição que eles fazem. Nisso a gente acaba ficando algum tempo ali escondido dentro do armário, até que a gente não consegue ver mais nada, o que dá a entender que ele já foi embora, e a gente decide sair do armário. E falando com a polícia, a gente explica o que aconteceu, e a polícia fala que alguns minutos depois eles vão chegar. E spoiler, eles não chegam. Até que diante de toda essa situação assustadora, a nossa personagem só decide que vai se esconder embaixo da cama, onde nós ficamos ali até que o jogo nos dá a opção de levantar. E aqui nesse momento acontece uma das coisas mais assustadoras desse jogo. O Fred só invade a casa correndo com um cutelo na mão, onde ele começa a nos ameaçar, quando do nada surge isso daqui.
Salvos pelo Calvo. E logo após ser salvos pelo velho Calvo, a gente conversa com ele e a gente descobre que ele é um policial aposentado. Depois disso a gente decide que vai ligar pro Henry, então a gente sobe as escadas e liga pro Henry, que é o advogado. A gente acaba falando pra ele sobre tudo o que aconteceu e sobre a invasão do Fred, até que a gente descobre que a gente não tem nenhum vizinho chamado Joseph e que todos os vizinhos, não sei porquê, mas estão fora da cidade viajando. Nesse momento começa a tocar uma música de suspense no jogo e descendo as escadas a gente pode observar algumas pegadas de sangue que dão até a garagem, e indo até lá a gente acaba encontrando o Joseph Calvo, onde ele começa a ter umas falas super esquisitas e nos perguntar se a gente já matou alguém. E depois disso ele só começa a nos perseguir pela casa com a faca que ele havia arrancado do Fred. E nesse momento aqui, se a gente for pego pelo Joseph, a gente vai ver que acontece igual o que acontece em Fear of Phantom quando você é pego por alguém. E bom, pra escapar do Calvo, quer dizer Joseph, a gente precisa subir até o segundo andar e ficar escondido no armário de novo. Nisso o personagem faz de novo isso daqui. E nós ficamos escondidos no armário por um bom tempo. E até agora nada da polícia, o que é bastante estranho, mas ok. Até que esperando mais um pouco dentro do armário, a gente escuta e vê as sirenes da polícia. Nisso o Joseph só sai do quarto e nos dá um outro jumpscare. E logo depois disso sai correndo. O que dá a entender que provavelmente ele sabia que a gente tava ali escondido no armário. Mas se ele sabia que a gente tava ali, por que ele não pegou a gente antes da polícia chegar? Saindo do armário, a gente corre em direção à porta, onde a gente consegue finalmente escapar. A gente encontra a polícia. E eu nem preciso falar pra vocês que essa cena final, com esse slow motion e essa música calma, é idêntica ao Fear of Phantom. Depois disso passam-se 5 anos e a gente aparece em um lugar que parece ser um chalé que fica no meio da neve, onde o jogo nos dá a entender que nós fomos para esse chalé com Lenny após todo o ocorrido. E no final a gente descobre que o Joseph do jogo é de fato uma pessoa real. Se trata de um assassino que foi preso em 2018, onde ele estava ligado a vários crimes. Crimes que eu não vou citar aqui, mas crimes bem pesados. E ele permanece preso até hoje. Bom, esse foi o primeiro episódio do jogo. Existe também um segundo episódio e provavelmente o desenvolvedor deve estar produzindo mais episódios. Bom, chegamos ao fim desse vídeo e a conclusão que nós temos é que em alguns momentos esse jogo até conseguiu ser um pouco parecido com Fear of Phantom. Foi um jogo que, querendo ou não, conseguiu trazer uma ambientação de terror, tirando as partes que envolviam peido, mijo e merda, mas ok. O jogo não é perfeito e também não chega nem aos pés de Fear of Phantom, mas é algo funcional. E no final das contas, os desenvolvedores têm o mérito de tentar entregar uma experiência tão semelhante com a de Fear of Phantom, porém mantendo algumas ideias próprias, tipo as gameplays de mijo. Bom, no final das contas, Fear of Phantom continua sendo um destaque, porém esse jogo consegue ter seus métodos ali, porque mesmo que seja uma cópia, ele conseguiu trazer algo diferente. E eu comprei esse jogo na Steam por R$16, eu não achei caro, caso algum de vocês tenha interesse em jogar. Bom, eu tô vindo aqui depois de já ter editado esse vídeo, porque eu fui entrar na Steam e eu vi na página do jogo que a partir do dia 20 esse primeiro episódio vai estar de graça, então caso você queira jogar é uma ótima oportunidade, é um jogo muito bom e eu acredito sim que vale a pena. E esse foi o vídeo de hoje, é nóis e até o próximo.